Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu pensei em fazer um vídeo diferente do estilo em que estamos todos acostumados, tendo em vista que o vídeo onde eu comentava minha sincera opinião sobre Transformers Earthspark me retornou um feedback melhor do que eu esperava. Então hoje eu decidi falar a minha opinião sobre Transformers Prime. Mas antes de fato iniciarmos esse vídeo, eu já gostaria de contar com o seu like e com a sua inscrição aqui no canal. E pessoal, falando bem sério, eu vejo que muitos de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então, por favor, verifiquem a inscrição de vocês e, claro, ativem o sininho para receber as notificações. É sempre muito importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. Mas enfim, pessoal, vamos para o assunto do vídeo. Bem, como dito anteriormente, hoje eu gostaria de comentar com vocês a minha opinião sobre Transformers Prime, uma das maiores, se não a maior série de Transformers. Eu vejo que muitos de vocês realmente gostam bastante dessa série, provavelmente por terem crescido assistindo ela. E pra ser honesto, Transformers Prime foi a segunda série de Transformers que eu vi na minha vida, então sim, eu tenho um carinho muito especial por ela. Mesmo assim, isso não quer dizer que a série não tenha defeitos, afinal todas as produções de Transformers possuem acertos e erros, e isso é perfeitamente normal, mas também é normal que alguns acertos chamem mais a atenção do que erros, e vice-versa. E no final, é isso que acaba definindo a nossa opinião sobre uma determinada produção. Ou seja, é sempre algo muito particular que vai acabar modificando a sua percepção sobre determinada coisa. E eu estou dizendo isso porque eu quero deixar bem claro que tudo que será comentado nesse vídeo é única e exclusivamente sobre a minha visão sobre essa série. Transformers Prime acabou se destacando em relação às outras séries de Transformers por conta do seu 3D bem refinado e caro, o que chamou muito a atenção do público, principalmente se considerarmos os visuais dos personagens que se assemelham e muito aos robôs dos filmes em live action. Mas ainda por conta do seu estilo de animação, Transformers Prime acabou limitando e muito seu elenco de personagens, tendo em vista que o custo da produção de um único episódio era muito caro, o que explica também o porquê de nós termos tão poucas mortes de Autobots e Decepticons nessa série. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que o próprio Autobot Cliffjumper foi morto no primeiro episódio da primeira temporada por conta do seu dublador, o famoso Dwayne Johnson, o The Rock, que foi chamado para o elenco da série. Acontece que isso é uma das coisas que me chateiam, se vocês querem que eu seja honesto, porque parece que a ação tem pouco impacto, e sendo Transformers Prime uma produção com uma tonalidade mais séria, essa seriedade parece só um tanto quanto vazia se compararmos ao perigo real representado pelos Decepticons. Claro, temos cenas de lutas fenomenais e momentos brutais, mas as poucas mortes na história acabam deixando o clima naturalmente mais leve e cada vez menos perigoso. Falando da história, ela parte de um ponto interessante, tendo em vista que originalmente deveria se conectar com o universo alinhado, ou seja, ser a continuação dos jogos War for Cybertron e Fall of Cybertron. Mas a maneira como ela se encaixou é bastante preguiçosa, principalmente se considerarmos que os 4 primeiros episódios de Transformers Prime foram lançados em 2010, quase que junto do lançamento do jogo War for Cybertron, e apenas depois, em 2012, já perto do final da série, Transformers Fall of Cybertron foi lançado, e a história simplesmente não se conectava com a série, além de possuir uma ligação bem mais direta com a história do jogo de 2010. Isso é claro, falando da história de background, que justificaria a guerra de Cybertron e a fuga dos Transformers para o planeta Terra, mas falando da série em si, ela realmente apresenta alguns elementos de história que contribuíram e muito para o desenvolvimento da franquia como um todo, como a história dos 13 Primes originais e a matriz da liderança que sempre existiu, mas aqui foi reafirmada após anos, e temos também as relíquias de Cybertron, que também nos proporcionaram dispositivos muito interessantes, como o próprio sabre da estrela e as chaves do fecho ômega. Enfim, elementos que realmente contribuíram para a lore da franquia. Acontece que, mesmo assim, ainda com esses elementos sendo bastante presentes, acredito que a direção dos episódios não colaborava muito, porque fazia parecer que a história era apenas superficial e resumia as temporadas a coisas muito simples e repetitivas, como vá buscar a relíquia, ou roubaram a nossa relíquia e agora temos que recuperá-la. Entendam, isso não faz com que a série seja ruim e, de fato, ela não é, mas faz com que seja no mínimo repetitiva, principalmente se considerarmos que a maioria dos episódios da primeira e da segunda temporada tem muito desse elemento de buscar um certo item e voltar para a base com esse mesmo item, e a história da série em si simplesmente não anda e fica estagnada
estagnada por conta de um episódio que poderia simplesmente não existir. E eu posso dar um exemplo disso. Os mech com certeza são o elemento mais detestável dessa série. Conheço muitos fãs de Transformers Prime que simplesmente abominam esse grupo. E honestamente, eles são completamente desnecessários para a história como um todo, tendo em vista que eles apenas atrapalham a vida dos nossos robôs e não colaboram com o andamento da história, criando episódios apenas desnecessários. Mas é claro, eu também tenho que ressaltar pontos positivos por aqui. Afinal, Transformers Prime possui uma ação muito presente em todos os seus episódios e, de longe, uma das coisas que eu mais admiro nessa série são as cenas de luta. Quero dizer, toda vez que vamos ver os Autobots e os Decepticons se enfrentando, sabemos que teremos uma coreografia impressionante, especialmente quando se trata de uma briga entre o Optimus Prime e o Megatron. E falando dos personagens, existem alguns Transformers que nessa série realmente são muito interessantes, como o caso do Ratchet, o Ultra Magnus, Knockout, Shockwave, Soundwave e o Dreadwing. Só que temos personagens que são apenas inconsistentes e isso é uma coisa que me incomoda. Por exemplo, por diversas vezes vemos o Starscream tramando contra o Megatron, e sempre que o Megatron pode, ele perdoa o Starscream, não tentando assassiná-lo por traição, e isso não acontece apenas uma vez na série. Tudo bem, isso até seria passável se o próprio Megatron não fosse tão inconsistente a ponto de matar um dos seus soldados mais leais, que é o Dreadwing, para salvar a carcaça do Starscream. Tipo, é sério uma coisa dessas? E o mais revoltante de tudo é que nesse momento o Dreadwing tinha acabado de passar por uma evolução incrível, sendo um personagem com camadas e ele foi simplesmente descartado. Temos também personagens que são planos, ou seja, não evoluem, como é o caso do Optimus Prime, que apesar de eu gostar dessa versão, ele também tem os seus problemas. O principal deles é que, na minha opinião, ele é só sério demais e parece não transparecer momentos de felicidade. Quero dizer, o Optimus Prime nunca foi apenas sério em Transformers, isso desde Transformers Geração 1, onde ele era um cara divertido que aproveitava o momento com a sua equipe de Autobots. Então, ser reduzido a apenas um cara sério não me parece exatamente certo. Mas mesmo com esse problema, ele ainda é um líder bastante competente e nunca foi injusto com a sua equipe. Mas outra coisa que me chama a atenção é de como ele é inconsistente assim como o Megatron, tendo em vista que em um momento ele não quer matar o seu maior inimigo e no outro ele simplesmente quer. Se esse tipo de coisa acontecesse uma vez, seria completamente justificável, tendo em vista que o Optimus Prime também se enfurece. Mas esse é o tipo de coisa que acontece a série inteira. Mas eu ainda acho ele sim um bom personagem de forma geral, assim como o restante dos Autobots. Com exceção do Wheeljack, esse é horrível mesmo, não tem nada do Wheeljack nele, além da aparência, e o pessoal só gosta dele porque ele luta que nem um ninja. Eu aceitaria perfeitamente se colocassem o Drift no lugar dele, mas não, fizeram dele o Wheeljack e sinceramente é uma péssima representação do personagem. Os Decepticons também são bastante interessantes. Minha única crítica aqui é que eu gostaria de ver mais Decepticons significativos, mas sim, os Decepticons são bem legais, especialmente o Knockout, o Shockwave e o Soundwave, esses são os meus favoritos. Enfim, para concluir, Transformers Prime é uma série bastante decente de Transformers que, com toda certeza, vale muito a pena ser assistida, principalmente por conta dos elementos presentes na sua história que acabaram sendo difundidos na franquia. É uma série que, como as outras, possui sim defeitos, mas está longe de ser uma série ruim. Talvez eu tenha criticado muito aqui alguns pontos. Na verdade, eu até optei por não me estender mais, porque se fosse assim, eu também teria que falar do fato do Unicron ser a Terra. Mas, enfim, eu também não quero parecer injusto com a série, tendo em vista que ela me proporcionou ótimos momentos de diversão. Mas basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Então deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que vocês acham de Transformers Prime. E além disso, citem também outras séries de Transformers para que eu possa comentar sobre elas em vídeos futuros. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este e, claro, ative o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. No mais, é isso, pessoal. Valeu e falou!